Olá pessoal, atenção que essa aula é muito importante. Aqui eu vou ensinar todas as funcionalidades da guia de repetição aqui do Excel. Isso vai facilitar muito a nossa vida quando for trabalhar lá com fórmulas ou conceitos avançados do Excel. Então essa aula é muito importante. Show? Vamos lá. Antes eu quero mostrar como apagar esses elementos aqui, ó, que eu criei na aula passada. Eu só seleciono as células aqui, aperto a tecla Delete, eu apago. Na imagem eu clico aqui, ó, seleciono a imagem, aperto a tecla Delete e apaga. Aqui, ó, se eu selecionar essa daqui e apertar Delete, ele apaga, mas ele apaga só os valores da célula. Como é que eu apago então aqui todas essa formatação que eu criei, as bordas, as cores, enfim. A gente vai aqui, ó, na guia edição, na página inicial, no grupo edição. E tem o ícone de uma borrachinha aqui, ó. Se eu clicar aqui, tem várias opções da borracha. Eu vou clicar aqui em limpar tudo. O limpar tudo, ele apaga a formatação e também apaga os textos, os valores que estiverem escritos nela. Legal? Vamos para a parte importante agora. Vou aqui na guia de março e vou renomear para guia de repetição. E vamos olhar um esquema aqui. Bom, vamos lá. Vou selecionar essa célula aqui. E eu vou escrever nela um texto. Vou escrever meu nome é Roberto. Legal? Isso aqui nós já aprendemos lá nos tipos de dado. Isso aqui para o Excel é um texto, é uma string. Repararam que quando eu seleciono qualquer célula, aqui bem pequenininho no canto inferior direito, ele tem um quadradinho aqui. E quando eu coloco o mouse perto desse quadrado, ele muda para uma seta escura. Perceberam isso? Quando ele muda aqui para uma seta escura, essa aqui é onde a gente ativa a nossa guia de repetição. Eu vou clicar então nesse cantinho da célula. Vou segurar o mouse e vou puxar para baixo algumas células. Vou puxando, ó. Soltei. O que o Excel fez para nós? Ele repetiu automaticamente o meu texto. Legal? Ela é guia de repetição. Então, quando a gente trabalha com textos, quando eu clicar e puxar aqui um texto, ele simplesmente repete o meu texto. Essa é a parte mais básica. Vamos lá. Eu vou chegar aqui e vou escrever 5. O número 5. A gente já entende, o Excel entende que isso aqui é um número. Tá? Agora eu vou chegar, da mesma forma que eu fiz no texto, eu vou chegar aqui, ó, no cantinho da célula e vou puxar. Quando eu soltei, ele também automaticamente repetiu o número para mim. Mas viram que quando eu soltei, ele abriu esse menuzinho aqui, ó, opções de auto-preenchimento. Eu vou clicar aqui nela. Está escrito aqui, ó, copiar células. Eu vou clicar em preencher série. O que o Excel fez para nós agora? Ele preencheu uma série para mim. Ele entende que, cara, isso aqui é um número. Então, depois do 5, ele sabe que vem o 6, vem o 7, vem o 8, vem o 9 e assim por diante. Legal? Então, se eu tivesse colocado aqui, sei lá, o número 3, vou dar um Enter. Agora, eu clico em cima do 3. Seguro e puxo por cima das outras mesmo. Soltei. Ele preencheu para nós. Agora, olha só que legal. Vamos fazer outro teste aqui do lado dessa célula. Vou colocar aqui o número 1. Tá? E embaixo do número 1, vou colocar o número 3. E agora, vou selecionar as duas células, ó, selecionei o número 1 e o número 3, vou aqui no cantinho e vou clicar, segurar e puxar. Olha só que interessante o Excel está fazendo para nós. Quando eu selecionei o 1 e o 3, o Excel entendeu que, a partir do número 1 para o número 3, pulou um número. Né? Então, ele automaticamente, quando eu preenchi a série, ele vai já compensando esse número. Ele entende, então aqui pulou um número, então do 3 para o 5, eu pulo outro número. Depois do 5, eu vou pular o número 6, vou para o 7, pulo o número 8, vou para o 9, e assim por diante. Então, quando a gente trabalhar com números, o Excel entende que isso é um número,
a gente já consegue começar a fazer algumas sequências diferentes aqui. Se eu colocar 1 e 3 aqui, automaticamente, quando eu puxar, tenho todos os números ímpares, né? Se eu colocasse aqui 0 e 2, seleciono as duas células, vou no cantinho da célula aqui e puxo. Olha só, ele pula então de 2 em 2 números para nós. E, ó, obviamente, está colocando todos os números pares aqui para nós. Olha só que interessante. Vamos tentar outra coisa aqui. Vou botar, sei lá, o número 5 e o número 10. Vou selecionar os dois e olha só que legal. Ele sempre entende a nossa sequência. Ele entendeu que do número 5 para o número 10 tem 5 números de diferença, né? Então ele foi, quando eu preenchi, segurei e puxei, ele vai preenchendo automaticamente de 5 em 5 números para nós. E a gente consegue fazer com qualquer outro número aqui. Aqui até fica fácil ter uma tabuada, né? Essa aqui é a tabuada do 5, por exemplo. Só que daí a gente consegue fazer coisas muito mais complexas com isso. Por exemplo, digamos que tu tem uma lógica onde tu precisa que venha um número, né? Depois outro número juntos, né? Por exemplo, 1 e o 2, e depois pule para o número 4. Tá? Então eu tenho um número, junto outro número, depois pula um número, que pulou 3 no caso, e foi lá para o 4. Vou selecionar as 3 células agora e vou puxar aqui. Olha só que interessante que ele fez para nós. Ele automaticamente calculou, né, o intervalo entre esses números e colocou para nós aqui, obviamente, caiu um número com vírgula aqui. Ele foi com um número com diversas vírgulas. Se eu selecionar os números com vírgulas, eu já mostrei aqui, eu posso diminuir as casas decimais dele, ó. Que ele compensa daí para nós, ele arredonda esse número. Quando a gente arredondou o número, a gente percebe que ele seguiu exatamente essa lógica. Então aqui ele botou o 5, né? Veio logo depois do 4, depois pulou uma casa, que foi para o 7, depois para o 8, pulou uma casa, foi para o 11, e assim ele vai seguindo nossa sequência. Vamos ver mais coisa aqui, ó. Vou deletar essa daqui, vou deletar essas duas aqui, que a gente já entendeu. E vamos fazer outro teste aqui, ó. Apesar de o Excel, tudo que for texto, não for um número único, o Excel entende que é uma string, né, que não é um número inteiro. Essas novas versões do Excel, se não me engano, a partir do 2016, não me lembro se na versão anterior ele fazia isso, mas a partir dessa versão ele já consegue identificar algum número dentro de um texto para conseguir criar uma sequência. Não vou conseguir calcular nada, mas consigo criar uma sequência. Como assim? Vamos testar aqui, ó, tarefa 1. Tá? E embaixo vou escrever tarefa 2. Tarefa espaço 1, espaço 2. Vou selecionar as duas e vou puxar aqui. E olha só que legal. Apesar de ser um texto, ele repetiu o texto para nós, mas onde tinha número, ele conseguiu se guiar e seguir ali essa sequência para nós. Legal? Então aqui com texto ele sempre repete, números ele pode ou repetir ou continuar a sequência, e em alguns casos ele consegue identificar um número dentro de um texto. Show? Vamos lá. Vou chegar aqui. Vamos colocar uma data válida para o Excel. Por exemplo, vamos colocar aqui dia 10/5/2021 e vou dar um Enter. Quando eu seleciono uma data e puxo aqui na guia de repetição, ele por padrão, olha o que ele faz para nós, ele soma os dias para nós. Então ele entende que depois do dia 10 vem o dia 11, dia 12 e assim por diante. Vamos apagar tudo aqui. Se fosse, por exemplo, perto do final do mês, ele vai conseguir converter o mês. Vamos testar aqui. Eu vou botar aqui 29/5/2021. E vou dar um Enter. Ó, vou puxar aqui. Chegou dia 30.
31 e pulou para o mês 6 e continua contando os dias, ó. Então, depois do dia 31, ele automaticamente pulou para o dia 1 do mês 6 e continuou seguindo a sequência. A mesma lógica que a gente fez aqui na repetição numérica também vale para a data. Como assim? Se eu chegar aqui para o Excel, avisar aqui que aqui é dia 12, tá? E aqui é dia 24 de 5 de 2021. Selecionei os dois, ele vai contar isso aqui de 12 em 12 dias e vai convertendo o mês. Olha só. Que legal. Se tivesse botado uma data menor, vamos botar aqui 14 de 5 de 2021. Selecionei os dois, vim aqui na guia e puxei. Ele coloca de 2 em 2 dias para nós. Show? Vamos testar outra coisa aqui com datas. Vamos colocar aqui, vamos colocar dia 15 de 3 de 2021. Ah, vou dar um Enter. Quando fica assim, aparecendo só esses símbolos de hashtag, de sustenido, né? Só quer dizer que não coube na célula todo o tamanho do texto. O que a gente faz daí? Eu só puxo aqui o tamanho da célula, ó, e ele já mostra o texto para nós. É só isso que acontece, não deu erro nenhum. Ele só não consegue mostrar o texto inteiro ali. Tá? Agora eu puxei, ó, ele mostra. Vamos fazer outro teste aqui. Vamos colocar aqui que de baixo, dia 15 de 4 de 2021. Seleciono os dois e olha só que legal. Ele entendeu que, cara, do dia 15 do 3 para o dia 15 do 4, pulou um mês. Então, quando eu selecionei os dois e puxei, ele manteve o dia 15, mas foi botando cada vez um mês a mais. Então, aqui eu criei uma sequência de meses de uma forma muito fácil. Se eu tivesse continuado puxando, vou selecionar os dois últimos e vou continuar puxando, ó. Chegou no ano, chegou no mês 12, ele automaticamente pulou para o mês 1, né, janeiro, e botou 2022, que ele entendeu que pulou um ano. Show? E vamos testar outra coisa aqui. Vou botar aqui, então, vou botar aqui dia 12 do 9 de 2021. E embaixo a mesma coisa. Ó. Vou botar aqui para enxergar tudo. 12 do 9 de 2022. Puxei os dois. Vou puxar aqui. Olha só, ele entende que, cara, o que ele está mudando agora é o ano. Então ele vai automaticamente colocando, não mexeu no mês, não mexeu no dia, mas foi botando um ano novo de cada vez. Legal? E eu consigo criar coisas mais complexas assim? Sim, conseguimos. Por exemplo, digamos que por algum motivo eu quero pular sempre um mês e um ano juntos. Então eu posso botar assim, por exemplo, dia 15 do mês 1 de 2021. E no outro é o dia 15 do mês 2 de 2022. Seleciono os dois aqui, seguro e puxo, olha o que ele faz para nós. Então, em cada uma delas, ele pulou um mês, então depois do 2 ele pulou para o 3, e aqui, 2022 pulou para 2023, e assim por diante. Ó. Em todos ele pulou um mês e um ano. Legal? Nós também conseguimos criar sequências com os horários, né? Já expliquei isso em outra aula. Por exemplo, 2.15, 10 horas e 15 minutos. Se eu selecionar aqui e puxar, ele automaticamente para mim vai pulando uma hora. Legal? De uma em uma hora. Se eu tivesse colocado assim, ó, vou apagar esses aqui. Vamos colocar aqui era 10 e 15 e aqui era 10, 2.30. O que acontece aqui, quando eu selecionar os dois, ele vai entender que é para pular essa hora de 15 em 15 minutos. E ele já converte, né? Passou ali dos 60, ele já converte para depois das 10, às 11 e assim por diante. Legal? Entendido isso, vamos fazer um teste aqui. Vamos
voltar nessa planilha aqui que a gente criou em outra aula. Vamos aqui. Vamos descer aqui. Vou apagar essas aqui. Tá? Vou apagar essa aqui também. Repararam que a gente criou essa primeira fórmula aqui, então é o B4 mais C4 mais D4. E para os outros a gente teve que repetir isso, né? Botar o igual e clicar aqui nas células. Eu criei a primeira aqui e eu vou chegar aqui embaixo e vou clicar e puxar a função até aqui. Olha só que legal, ele automaticamente já copiou a função para as células de baixo. Então eu só tive que fazer corretamente a primeira função aqui e ele baixou e ele botou. Será que está funcionando mesmo? Vamos testar aqui. Mudar aqui de 2 para 3. Dá um Enter. Olha só. Mudou o número aqui também. Quando eu dar 2 cliques aqui em qualquer uma delas, a gente repara que ele encontrou as células corretas aqui, ó. Opa, aqui. Ó, tá somando certo. Tá somando certo. Como é que ele conseguiu fazer isso? Muito simples. Mas antes, já repararam que isso aqui vai ajudar muito na hora de copiar, né, fórmulas, enfim. Só faço o primeiro e copio para os outros. Como é que funciona isso daqui? Bom, vamos lá. Viram que... Vou apagar aqui de novo. A primeira célula aqui, que a gente não copiou, que a gente criou, ele está somando o B4, o C4 e o D4. Quando eu cliquei, puxei para baixo aqui, vou entrar aqui, o que, que ele fez? Ele está somando o B5, C5 e D5. Então, ele sabe que depois de B6, se eu só desci uma linha, o que, que vem depois do 5? Ele sabe que vem o 6. Então, foi o que ele fez aqui para nós, ó. Ele automaticamente desceu mais o número. Se eu descer aqui, ele vai ir para o 7, ó. Então, não tem mágica nenhuma. Então, é assim que o Excel consegue copiar a fórmula que tu criou em uma primeira linha. Quando tu desce para as outras, ele consegue, coloca o resultado certo em todas as outras também. A gente vai utilizar muito isso, tá? O que a gente fez efetivamente aqui? Nós copiamos as referências de células. O que é uma referência de célula? É o endereço dela. Estou referenciando a célula B5, estou referenciando a célula C5 e assim por diante. Em outra aula que a gente vai aprender um pouco mais ali como referenciar essas células, tem mais alguns esqueminhas aqui que vão facilitar e agilizar na hora de copiar fórmulas para qualquer sentido da tabela. A gente vai ver isso em outra aula. Nessa aula aqui ainda, vamos voltar aqui em guia de repetição e olha só que interessante aqui. Tudo isso que eu fiz aqui nos elementos do Excel, eu peguei a guia e eu puxei ela para baixo, só que ele muda esse resultado conforme a orientação do sentido, na verdade, o sentido, né, que a gente copia as células. Por exemplo, aqui, né, tá no 3, vou selecionar o 3 e o 4 aqui, vou chegar aqui, só que ao invés de descer, eu vou subir com essa célula. Olha só que interessante que ele fez para nós aqui. Quando eu subi, ele estava aqui no 3, ele começou a diminuir o meu número. Então, do 3, ele foi para o 2, foi para o 1, depois foi para o 0, depois foi para o menos 1. Tá? E se eu continuasse subindo a célula, não dá porque acabou as linhas aqui, ali é para o menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Legal? Vamos testar esse aqui, já está com 1, ó, vamos clicar e vamos puxar e subir. Como era um número só, ele preencheu, vou clicar aqui, vou preencher série, olha só. Então 0, menos 1, menos 2 e assim por diante. Vou puxar mais um aqui, ó. Mandar preencher série, olha só. Reduziu para nós. Aqui seria a mesma coisa, né? Vamos puxar aqui, ó, vai para a tarefa 0. Os dias, a mesma coisa, vamos puxar aqui, vamos puxar esse aqui, ó, botar para cima. E ele vai reduzindo para nós aqui do dia 15, voltou para 14, 13 e assim por diante. Funciona da mesma forma, vai funcionar para todos os outros elementos. Aqui embaixo eu vou mostrar outra coisa, ó. Digamos que eu tenha colocado aqui o número 2, tá? Se eu puxar ele
para direita, mandar preencher série, ele vai preencher, né, 3, 4, 5, 6 de ordem crescente. Mas se eu clicar aqui e puxar para esquerda, ó, mandar preencher série, olha o que ele faz para nós, ele também reduz esses valores. Então eu deixei um esqueminha aqui embaixo, aqui na outra planilha para vocês. Toda vez que eu puxo para baixo ou para a direita, ele aumenta os valores. Quando eu puxo para cima ou para a esquerda, ele reduz os valores. Legal? No próximo vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre listas personalizadas, como essa aqui, ó, dos meses. Um grande abraço e até o próximo vídeo.